Olá, consultor! Vamos dar início a essa sequência de vídeos sobre a RDC 216. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a etapa de higienização das superfícies, móveis, equipamentos e utensílios. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse item, eu já adianto para você que se você ainda não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2 dessa sequência de vídeos, após terminar de assistir esse vídeo, volta lá no canal e assiste porque vale super a pena, tá? E aí, para começar, eu marquei aqui alguns itens para a gente discutir que eu considero que são muito importantes. Bom, em relação às etapas de higiene das instalações, né, o que diz a RDC 216? Que essas instalações, móveis, equipamentos e utensílios devem ser mantidos em condições higiênicas satisfatórias. E o que seria isso? Um ambiente limpo, livre de sujidades, livre de objetos em desuso, né? E aí, falando sobre objetos em desuso, cabe aí ao consultor, como sugestão, a implantação do programa 5S, para que você evite o acúmulo de materiais desnecessários ao setor. Qual o problema de se ter materiais em desuso no setor, né? Bom, o que acontece na maioria dos ambientes de manipulação é o seguinte: quebrou um equipamento, demora-se para que faça a manutenção ou não vai fazer a manutenção, substitui por um outro equipamento, mas ele continua ali no setor. E qual o problema de um equipamento em desuso no setor? Bom, para começar, o colaborador dificilmente vai fazer a higienização periódica desse equipamento, porque como ele não está em uso, né, ele considera que o equipamento está sempre limpo. Porém, com o tempo, esse equipamento ele vai acumular resíduos de poeira, da própria manipulação de alimento ali no entorno que pode respingar. Além disso, ele pode se tornar um abrigo para pragas e vetores, né? Principalmente as baratas. As baratas adoram ambientes que não são muito utilizados, né? Estão ali no ambiente de manipulação de alimentos, então isso se torna um abrigo para esse tipo de praga e vetores. Bom, então recomenda-se que não tenham produtos, né, equipamentos em desuso ou utensílios também que não se utiliza com frequência no setor. O ambiente de manipulação ele deve ser o mais livre de objetos possíveis, né, objetos e equipamentos, porque tudo isso também dificulta a higienização eficiente desse ambiente. Além disso, né, o que mais traz esse item? Bom, os funcionários eles precisam ser comprovadamente capacitados, né, em relação à higienização. Então, ele precisa entender as definições de limpeza, higienização, o que o processo de higienização compreende, né, limpeza, desinfecção, a esterilização, qual é a diferença desses itens, a importância de se utilizar o produto adequado, de respeitar a concentração recomendada pelo fabricante e principalmente o tempo de ação do produto, né? É muito comum o colaborador ele achar que o produto não é eficiente porque não agiu de imediato. E, na verdade, aquele produto, ou ele está sendo utilizado na concentração inadequada, às vezes ele não está sendo respeitado o tempo de ação do produto e, às vezes, o próprio manipulador também ele não faz a ação mecânica que é necessário para que o produto tenha uma ação efetiva. Tá? Então, o colaborador ele precisa ser capacitado e entender a importância de todas as etapas envolvidas no processo de higienização. Além disso, o que é que diz a RDC? Que operações de limpeza que não são feitas de forma rotineira, elas precisam ser registradas, né? Registros precisam ser mantidos, que são as planilhas. Então, por que só as operações que não são rotineiras? Porque imagine uma planilha que o colaborador precise preencher, onde esteja listado todos os equipamentos, todos os utensílios, superfícies que estão presentes ali no ambiente de manipulação. Todos os dias, o piso, a gente sabe que o piso do setor de manipulação de alimentos ele é higienizado. Então, se torna desnecessário fazer o registro dessa atividade. Do contrário, né, equipamentos que são higienizados com menor frequência ou tem um prazo mais estendido, como refrigeradores, congeladores, freezers,
né? Nesse caso, como não é uma atividade rotineira, ela precisa ser registrada. Além do forno, câmara fria, a coifa, né? O sistema de exaustão daquela unidade, as paredes, que também não são feitas de forma diariamente, telas, janelas, enfim. Os itens, né, os equipamentos, as superfícies que não forem higienizadas de forma rotineira entram na planilha de registro da higienização, né? E entram também aí no cronograma de higienização do setor, certo? Que você, consultor, que elabora. Um outro item aqui que eu deixei marcado é o seguinte, que a área de preparação, né, de alimentos, ela deve ser higienizada no final do expediente e quantas vezes forem necessárias ao longo do processo. Então, costumeiramente, ela é higienizada ao término do expediente. Porém, ao longo do dia, né, em virtude dos processos que acontecem ali, pode surgir a necessidade de fazer a higienização do setor. E aí, alguns cuidados precisam ser tomados em relação ao produto que está sendo utilizado na higienização, né? A forma como essa higienização vai ser feita para que ela não comprometa a qualidade e a segurança do alimento que estiver no setor, certo? Então, o colaborador ele também precisa ser capacitado em relação a isso, a proteger de forma adequada o alimento para que não coloque em risco a segurança do mesmo. Um outro item aqui que a gente vai deixar, que eu deixei marcado, né, da RDC, é em relação aos produtos que são utilizados no processo de higienização do setor de manipulação de alimentos. Esses produtos eles precisam ser regulamentados pelo Ministério da Saúde, tá? E o colaborador ele precisa estar familiarizado com os produtos, com cada produto, qual é o destino, qual a finalidade desse produto, como utilizar, né? Ler sempre os rótulos, porque a gente sabe que uma mesma categoria de produto, ele pode mudar a instrução de uso a depender do fabricante. Tá? Então, por exemplo, existem desincrustantes em que você precisa fazer aquecimento para que a ação seja mais efetiva. Assim como existem outros desincrustantes em que não é permitido fazer o aquecimento desse produto, né? O fabricante não recomenda. Um outro exemplo está nos produtos sanitizantes de hortifrutis. Alguns produtos eles recomendam um tempo de ação de 15 minutos, outros produtos já recomendam um tempo de ação de 10 minutos. Qual a importância de se saber essa variação? Imagine que o produto em que o fabricante recomenda 15 minutos, o manipulador, por hábito, deixa apenas 10 minutos. Então, a eficiência não vai ser a mesma, o tempo de ação não vai ser suficiente para que haja aí a desinfecção desse produto. E o contrário também se aplica. Imagine um produto em que 10 minutos é suficiente, porém, por hábito, o manipulador deixa passar aí 15 minutos. Se forem folhas, né, que estejam sendo higienizadas, vai comprometer a qualidade das... E para finalizar, no item 4.2.6 e 4.2.7, a RDC traz o seguinte, que os utensílios utilizados na higienização das unidades de manipulação de alimentos devem ser separados daqueles utilizados para a higienização das unidades sanitárias, tá? Então, o que recomendo? Se você faça essa separação de forma física, né, identificando esses são os utensílios utilizados nos setores de manipulação e esses são os utensílios utilizados na higienização dos setores das unidades sanitárias. Pode-se também fazer uso da separação por cores, né? Geralmente, os utensílios utilizados na área de manipulação, você pode utilizar a cor azul, a cor verde, e nas unidades sanitárias utiliza-se a cor vermelha, por ser mais chamativa. Além disso, né, ele trata sobre que o profissional responsável pela higienização da unidade de manipulação de alimentos não deve ser o mesmo que faz a higienização das unidades sanitárias. Tá? A RDC ela pede para que você faça essa separação. Porém, a gente sabe que algumas empresas, né, de pequeno porte não dispõem de recursos suficientes para fazer a contratação desses dois tipos de profissionais.
Então, o que é que eu falo como sugestão da Adriana, né? Que se faça uma separação por momento. Então, você tem um único colaborador que vai fazer a higienização desses dois ambientes. Ele pode começar a fazer a higienização em um turno de um ambiente. Se for o ambiente mais contaminado, por exemplo, ele faz a higienização desse ambiente com um uniforme específico, né, da área de higienização. E aí, em um outro momento, terminou a higienização, ele vai tomar um banho, trocar de uniforme, e aí ele se dirige à unidade de manipulação de alimentos para fazer a higienização do setor. Bom, e com isso nós encerramos o item 4.2 da RDC, né, que trata sobre a higienização das superfícies, móveis, equipamentos e utensílios. E entramos aí no item 4.3, que vai tratar do controle de pragas. Nesse momento é importante a gente deixar claro que aqui no item ponto 3, no 4.3, em nenhum momento a RDC diz que o empresário é obrigado a contratar um serviço de controle químico de pragas. Na verdade, ela diz o seguinte, que o estabelecimento ele precisa tomar ações que juntas, né, combinadas, elas garantam o efetivo controle de pragas. E que ações são essas? Basicamente, você vai controlar os 4 As, que seria acesso, abrigo, água e alimento. Então, se você consegue controlar isso, né, como que você pode fazer isso? No acesso, portas ajustadas ao batente, uso de telas para evitar a entrada de pragas e vetores, caixa de gordura protegida, ralos protegidos, né, sistema de fechamento automático. Além disso, né, você vai evitar aí o abrigo. E o que seria o abrigo? Mais uma vez, equipamentos em desuso, que a praga ela pode chegar naquele equipamento e transformar aquele local em um local onde ela vai proliferar mais, né, infestar o ambiente. Além disso, água e alimento. Água e alimento está relacionado à higiene do ambiente, né? Se você não tem uma higiene efetiva, existem aí grandes chances de você deixar resíduos de água e alimento no ambiente que vão aí ajudar na proliferação dessa praga, né? Ela vai se desenvolver com mais facilidade. Então, se você controlar os 4 A's, já existe uma grande chance de você não precisar fazer uso do controle químico de pragas através de empresa. Mas aí, quando mesmo adotando todas essas ações, você não consegue garantir o controle efetivo de pragas e vetores, recomenda-se fazer a contratação de uma empresa especializada nesse tipo de serviço, né? E aí, nesse caso, alguns cuidados precisam ser tomados. A empresa ela precisa possuir um alvará de funcionamento, né? Liberação de funcionamento. Além disso, ela precisa comprovar que todos os produtos que ela utiliza são produtos autorizados pelo Ministério da Saúde, e aí ela comprova isso fornecendo a ficha técnica desses produtos. Além disso, ela precisa dar instruções, né, para os colaboradores sobre medidas antes e após a aplicação. Então, antes, né, como proteger o ambiente. E após, né, se é necessário alguma higienização mais específica, mais profunda, se algum ambiente ali ele precisa demorar um pouco mais de tempo antes de ser higienizado para que tenha uma ação efetiva. Geralmente, empresas de controle de pragas, né, a gente costuma agendar a dedetização no horário da noite, porque aí você tem toda a madrugada onde o produto vai estar agindo e no dia seguinte o colaborador chega e já faz a higienização aí do setor. Bom, encerrando o item 4.3 e indo para o item 4.4, a gente vai tratar agora sobre abastecimento de água. O que a RDC 216 fala sobre o abastecimento de água? Bom, ela diz que as instalações devem dispor de água corrente suficiente para todas as etapas de higienização e manipulação de alimentos e que essa água precisa ser potável, né? Então, geralmente a água é proveniente do sistema de abastecimento público da cidade, porém, alguns estabelecimentos fazem uso aí de sistema alternativo. Quando isso acontecer, né, o estabelecimento ele precisa comprovar a potabilidade dessa água. E como é feito isso? Geralmente é feito através de laudos laboratoriais, onde são feitas análises físico-químicas
e microbiológicas dessa água, que irão atestar aí a potabilidade da mesma. Bom, e essas análises devem ser feitas de forma semestral, né? Além disso, se o estabelecimento utiliza gelo ou vapor, né, na manipulação de alimentos, eles precisam também ser comprovada a potabilidade da água utilizada tanto no gelo quanto no vapor. Isso quando o vapor for utilizado de forma direta no alimento. Tá? Então, você também precisa garantir a potabilidade da água que é utilizada nessas duas alternativas, no gelo e no vapor. Bom, além disso, a RDC ela diz o seguinte, que os reservatórios de água precisam ser higienizados numa frequência de pelo menos a cada 6 meses. Isso porque se antes de completarem os 6 meses, né, foi identificada alguma não conformidade que necessite aí de fazer a higienização, essa data ela pode ser antecipada. E aí, esses reservatórios, eles precisam estar livres, né, de rachaduras que possam comprometer a qualidade da água, infiltrações, vazamentos, descascamento. E essa higienização, ela pode ser feita por empresa devidamente regularizada, né, para fazer essa atividade, ou ela pode ser feita por um colaborador da empresa, desde que ele tenha sido devidamente capacitado sobre a forma adequada de se fazer essa higienização. E além disso, precisam ser mantidos registros dessa operação. Se for uma empresa contratada para fazer a higienização do reservatório, geralmente ela vai emitir aí um certificado de higienização do reservatório e, além disso, ela vai especificar quais foram os produtos que foram utilizados, o tempo de ação, enfim. E se o colaborador da empresa que fizer o processo de higienização desse reservatório, você pode elaborar uma planilha onde vai ser feito o registro dessa atividade. Tá? E aí você também precisa comprovar que ele foi devidamente capacitado e que o produto que ele utilizou foi um produto regularizado pelo Ministério da Saúde e qual foi o procedimento, né? Você vai descrever o procedimento que foi executado pelo colaborador, tá ok? Bom, basicamente nessa etapa de abastecimento de água é isso, né? E agora a gente vai para o item 4.5 que trata sobre manejo de resíduos. Bom, em relação ao manejo de resíduos, o que a gente vai de imediato falar é sobre os recipientes que são utilizados para acondicionamento do resíduo. O que a RDC recomenda, né? Que esses recipientes eles sejam com tampa e que essa tampa seja acionada por pedal. Então, recipientes em que o colaborador precise pegar na tampa para abrir, ou aquelas que são vai e vem, elas são inadequadas para o ambiente de manipulação. Além disso, né, essas lixeiras, elas precisam estar estrategicamente posicionadas para que quando o colaborador faça o recolhimento desse resíduo, ela não prejudique as etapas de manipulação do alimento, ela não interfira ali no ambiente de manipulação. Essas lixeiras elas devem ser esvaziadas quando alcançarem aí a quantidade de 1/3 da capacidade do recipiente. Então, quando ocupar 1/3 da capacidade, ela já precisa ser recolhida, né? Esse resíduo precisa ser recolhido. E aí, além disso, esses coletores eles precisam ser higienizados diariamente, tá? Para que não facilite aí a proliferação de pragas e também não se torne uma fonte de contaminação para o ambiente, né, para o setor de manipulação. Esses resíduos eles devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento de alimentos. Bom, o sistema de recolhimento público, né, de resíduos, geralmente ele recolhe até um volume de 100 litros por dia. Ele sabe que em uma unidade de manipulação de alimentos, né, em um restaurante, por exemplo, se produz um volume bem maior que isso. Então, geralmente essas empresas que trabalham com alimentos, elas precisam fazer um contrato, né, com a empresa de recolhimento de resíduos para que ela faça esse recolhimento aí
E aí, nem sempre é diário, né? Algumas empresas fazem esse acordo para que seja feito de forma diária e outras fazem para que o recolhimento seja feito a cada 2 dias, a cada 3 dias. Nesse caso, né, a empresa ela precisa ter um ambiente específico para armazenamento desse resíduo, que pode ser um container, né, ou um setor específico de armazenamento de resíduos. O importante é que, independente de onde vai ser armazenado esse resíduo, que ele fique protegido, né, para que pragas e vetores não tenham acesso a ele, para que ele fique distante da área de manipulação de alimentos e que este local seja periodicamente higienizado. Tá? Então, esses são os cuidados que precisam ser tomados. Bom, e agora a gente entra no item 4.6, que trata sobre o manipulador de alimentos. Né? Esse é um dos itens que da RDC que eu mais gosto, né? Que entra aí a parte de capacitação do colaborador. E aí eu já indico para você um vídeo que tem no meu canal falando sobre como fazer uma capacitação para manipuladores de alimentos, o que você vai abordar, como você vai comprovar essa capacitação, né? Então, nesse item, no 4.6 da RDC, ela trata sobre o manipulador de alimentos. Esse manipulador, ele precisa ser devidamente capacitado, né, em relação aos riscos relacionados à segurança do alimento, doenças transmitidas por alimento, cuidados com a higiene pessoal, cuidados com a higienização do ambiente de manipulação de alimentos, enfim, todos esses itens que são importantes que o colaborador tenha consciência, né, para que ele execute aí a sua atividade da melhor forma possível, sem promover nenhum risco à segurança do alimento. E no item 4.6, ele vai falar o seguinte, que os manipuladores, né, que apresentarem lesões ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, eles devem ser afastados da atividade. Que lesões são essas? Uma queimadura, né, de 2º ou 3º grau, um corte que esse colaborador tenha levado, presença de fungos nas unhas também é uma indicação de que ele precisa ser afastado da atividade. Além disso, o colaborador que apresente aí um quadro de diarreia também, ele precisa ser afastado das atividades. Um quadro viral, né, também precisa ser afastado das atividades para que ele não comprometa a segurança do alimento que ele está manipulando. Todas essas ações, elas vão ser especificadas, né, no PCMSO e no PPRA, ou qualquer outra ação que possa comprometer a qualidade e segurança desse alimento. E aí, todas essas informações, né, que são passadas ao colaborador na forma de capacitação, elas precisam ser registradas. E como que você vai fazer isso? Geralmente, após a capacitação do colaborador, a gente pode emitir uma declaração de curso de boas práticas ou fazer o certificado da empresa e o certificado individual de cada colaborador. Além disso, você vai fazer uma lista de frequência onde todos os colaboradores vão assinar, né, que estiveram presentes naquela capacitação onde você abordou todos os temas que estão relacionados aí à manipulação higiênica do alimento, doenças transmitidas por alimentos e os cuidados relacionados a riscos e segurança do alimento. Bom, gente, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.